Carla, um prazer, cara, uma satisfação, Ô, prazer, né? Ezequiel. Boa Deu uma tarde. travada, boa tarde, né? Estamos de volta aí nesse bate-papo, falando aí com a parceira aí, a São, psicóloga Carla Lopes também, que está nos acompanhando e, nesse bate-papo, falando uhum, da saúde mental, né? E isso é muito importante, né, cara? Eu ia perguntar e a Rosângela, né, você pode responder, quais são as maiores dificuldades, o que é que está faltando, né, para que as pessoas entendam a necessidade de a psicologia esportiva entrar mais aí na área aí, tanto na, no governo, né, na área privada e também no governo aí, o que é que está faltando, qual é a maior dificuldade ainda que de conhecimento, aceitação, né, da importância disso, acha que não tem importância, o pessoal não tem o conhecimento. boa tarde a todos, né? E primeiro agradecer, Ezequiel, né, pela oportunidade que está dando e dizer assim, na verdade, eu tenho uma percepção de que é algo geral em relação à psicologia, né? Muitas pessoas ainda não compreendem o papel da psicologia, né? O porquê da psicologia, não só no âmbito esportivo. E aí, quando a gente chega no âmbito esportivo, se já existe essa dificuldade na psicologia de uma forma geral, imagine no âmbito esportivo. Isso termina sendo mais forte ainda. As pessoas não têm o entendimento, como até Rosângela colocou, é, de, da importância, né? Então, não entendem qual é o papel do psicólogo. Ainda hoje, no, a gente já está em 2020, mas as pessoas ainda acham que psicólogo é para trabalhar com doido. Ainda tem essa distorção, né, do doido. Isso foi algo também que foi colocado em relação ao preconceito, né? Então, vai muitas coisas. Eu também percebo que, em alguns momentos, o psicólogo também, ele se coloca numa posição, então termina tendo várias questões. Daí, eu e Rosângela, como Rosângela mesmo falou, a gente já está nessa jornada aí há 19 anos, e aí a gente foi encontrando Murilo, Ariadne, então a gente vai encontrando as pessoas. Mas, na minha percepção, o ponto principal é o desconhecimento. O que o psicólogo faz? Então, fica nessa questão. E aí, somos nós, psicólogos, que somos responsáveis para quebrar essa barreira, para quebrar esse preconceito, né, do papel do psicólogo e da importância da regulação emocional na vida dos atletas e dos praticantes de exercício físico. Né? Hoje a gente tem, em função de várias questões, infelizmente, o aumento no índice de diagnósticos de transtornos. O Brasil hoje, infelizmente, tem a liderança em diagnósticos de transtornos de ansiedade e depressão. Né? Há alguns anos atrás, ele estava ali entre o quinto, né? E hoje é um dos países que lidera esses diagnósticos. E aí, infelizmente, isso chega no esporte, chega no exercício físico, um local que era ser saudável, né? Que a gente diz, esporte é saúde. Mas aí a gente vai percebendo que esse universo tem muitas pessoas adoecidas, infelizmente. Eu tenho acompanhado, sabe, Carla, como eu estava falando, você estava ouvindo o bate-papo, né? 3 anos, e eu comecei a perceber a dificuldade, a carência que tem nossos atletas, não só os atletas amadores, mas muitos profissionais também passam por uma situação dessa. E aqueles que têm condições, né, de ter um aparato, os clubes grandes, ele tem esse pessoal, tem esses profissionais. E como eu havia falado, os pequenos ele não tem esses profissionais. Né? Somente o pessoal do interior, do agreste, do sertão de dentro do nosso estado, até profissionais na área. Tem os atletas com problemas, pessoas com esses problemas, e não tem tantos profissionais. Não tem na área da saúde pública, né? A parte da psicologia é muito, muito rara,
Até quem tem um plano de saúde, a dificuldade é grande também. E você ter esse atendimento do psicólogo, ter esse psicólogo. Né? E como você falou, é voltado mais para as pessoas, né, foram orientadas, as pessoas que estão passando por algum problema, leva esse menino para o psicólogo, ele está com algum distúrbio, né? Leva logo ele para o psicólogo, porque depois vai ter que levar ele para o psiquiatra, vai terminar ficando doido, então ele passa todas essas informações, né? A cultura que nós temos, como eu estava falando, nós não temos a cultura de buscar esses profissionais como uma prevenção, tanto o psicólogo, como a nutricionista, como qualquer médico. Né? A saúde ela tem que ser tratada precocemente, né? Então tem que ter esse cuidado de prevenir através, e a ciência está muito avançada a respeito disso. Então a dificuldade é grande, né? E nós perdemos muitos atletas às vezes por falta disso, porque ele chega a um transtorno que fica até difícil ele ter o controle, ele se autocontrolar, ele aceitar aquela situação e ele se tratar, né? Como a Rosana está falando, ela dá o caminho das pedras, ensina como é, mas a pessoa no dia a dia é que tem que se trabalhar, né? Tem que conhecer, né? Que está com aquele transtorno e trabalhar para mudar, seguindo as orientações dos profissionais. Isso. E muitas vezes é difícil dessas pessoas reconhecerem porque elas também não têm informação. Ou quando tem, é na internet, e muitas vezes são informações distorcidas, né? E aí as pessoas muitas vezes chegam e dizem, olha, eu já sei que eu não tenho jeito, porque eu já vi tudo na internet e ela não tem jeito, né? É algo que eu não tenho jeito. Então, eu chego já escutei assim, olha, eu vim porque eu tô com defeito. Né? E aí eu até costumo dizer, você não está com defeito, ser humano não é máquina, então o ser humano não tem defeito. Né? Em alguns momentos a gente passa por dificuldades que termina interferindo no nosso dia a dia. E aí tu terminou com uma pergunta, Rosângela, né, sobre os prejuízos que esses atletas têm quando eles estão com um transtorno que não estão sendo acolhidos. Né? Então, muitas vezes eles têm depressão e terminam se envolvendo com álcool, com outro tipo de droga. Né? Eles terminam se isolando socialmente. Né? Hoje a gente vive um isolamento social, mas a gente vai pegar muitos atletas que terminam se isolando socialmente em função dessas questões, né? Dessas dificuldades, em função de um transtorno que eu não consigo muitas vezes reconhecer. E aí chega assim, ele tá estranho, ele tá muito isolado, e ainda tem as pessoas, deixa ele lá quieto, né? Porque tem dificuldade em reconhecer os sintomas. Infelizmente, a gente já teve casos de atletas que chegaram ao suicídio, né? Além da tentativa, alcançaram. A gente tem um ex-goleiro da seleção alemã, que ele teve um diagnóstico de depressão, ele estava sendo cuidado por um psicólogo, mas ele já tinha tido uma tentativa de suicídio e ao final ele terminou, infelizmente, vindo a falecer. Então, você vai ter o prejuízo mais grave, que seria a tentativa de suicídio ou a automutilação, que é a pessoa se machucar, né, em função de não estar conseguindo lidar com tudo isso. E aí acontece algo que eu costumo dizer aos meus alunos, que eu perco a esperança. Né? Eu começo a ter sintomas, começo a ter comportamentos relacionados a um determinado transtorno, começo a ter prejuízos no meu dia a dia, porque eu já não consigo render como eu rendia antes. As pessoas, muitas vezes, que estão à minha volta não conseguem entender, né? Aí, muitas vezes, a gente vai escutar que o atleta amarelou, que o atleta isso, que o atleta aquilo, né? E aí muitos podem abandonar, e você vai ter esses prejuízos, né? Da dependência ao álcool, ou o suicídio, ou o abandono precoce, né, do esporte, em função de todas essas questões. E aí, e como você disse, quando já está no limite, já vai para o psicólogo. Né? Mas não precisava ter chegado ao limite. Né?
tido a prevenção, que seria o acompanhamento no dia a dia, ele não chegaria a esse limite. E aí não É. iria para o psicólogo como uma punição, né? Ele iria sabendo e aí até conseguindo reconhecer alguns desses sintomas. Cara, você é irmã de Fábio Lopes, é? Ele botou aí? Isso, sou. Ele botou aí, grande abraço. Ele tá por onde? Ele não tá aqui no Brasil não, né? Ele tá fora, né? Eu Ele falei está com a aluna em. dele, que é Marjorie, né? Eles estiveram lá no programa Adrenalina Esportiva há muito tempo. Foi convidado meu, ele, Marjorie, para falar sobre Kung Fu, né? Isso. Participou do primeiro aniversário do programa Adrenalina Esportiva. Um grande abraço, cara. Obrigado aí, meu amigo. Tudo de Ele bom agora para você. está em Brasília. Tá em Brasília, né? Está em Brasília. Então, isso aí é muito importante. E o pior, às vezes, né, cara, que a pessoa não aceita, a pessoa acha que não é ele o problema. Começa a botar nos outros. Não, eu tô assim por causa de fulano e ciclano, é por causa disso, por causa daquilo, arrumando sempre uma desculpa, o que é o natural do ser humano. Isso Sim, veio sim. desde o começo, né? Quando Adão e Eva pecaram, que Adão disse, foi tu, né? Foi a mulher que tu É, me deste, querendo se livrar a culpa, né? A a gente quer culpa. tirar a nossa culpa, não reconhecer os nossos problemas, os nossos erros e procurar uma maneira de fugir, né? E que Isso. Adão começou a se esconder de Deus, pensando que Deus não ia ver. Então é a natureza que vem do homem desde quando começou ali o pecado. Então o homem querer se esconder das coisas e querer culpar o outro. A maioria não Ah, reconhece. Então reconhece. a importância de reconhecer e querer esse tratamento, querer se cuidar realmente que precisa. Mas para isso as pessoas têm que conhecer, saber o que é uma psicologia, né? Qual a importância disso, que o pessoal não tem o conhecimento. Falta esse Não. conhecimento, porque você não vê um espaço. Vamos falar o programa como está aberto é o espaço, né? Para depois podemos conversar e trocarmos ideia para fazer um programa voltado desse sobre psicologia esportiva, dentro do Adrenalina Esportiva, no quadro, e mostrar o que é, a importância, né? Para que serve, né? Tudo isso é muito importante. E às vezes a pessoa começa a ter conhecimento, aí começa realmente, e a pessoa acha que a psicologia é só quando está com algum problema, só está com algum transtorno. O menino que é danado não obedece os pais, o menino é muito inquieto, ou alguma outra coisa. Normalmente a maioria é para as crianças, né? E acontece isso, né? Isso. Que vai até, muitas vezes, até como um castigo. Olha, você está indo para psicóloga porque você está muito danado. Né? Se É, quando você deixar de ser danado, você deixa de ir. Que até essa cultura na própria escola, né? Quando na sala de aula um adolescente muito danadinho, aí vai lá para a psicóloga, conversar com a psicóloga. E aí termina criando essa cultura de que o psicólogo é para quem tem problema, né? Mas é muito maior do que isso. Né? Hoje a gente já tem corrente na psicologia, a gente busca trabalhar com a prevenção. Vamos evitar o adoecimento. Né? Então, porque durante muito tempo, de fato, a psicologia trabalhou já com o adoecimento. Mas se começa a pensar hoje, se a gente previne, a gente não chega ao adoecimento. Né? E aí, por exemplo, se você vai numa academia de práticas esportivas, não precisa ser esporte, mas você vai ver ali muitas pessoas adoecidas. Né? E aí, o que vai ter são pessoas com transtornos alimentares, né? Porque não consegue aceitar seu corpo, não consegue aceitar sua imagem, precisa malhar, não em função de ser saudável, mas malhar em busca de uma perfeição. E isso termina lhe trazendo prejuízos. E muitas vezes aquele profissional que está trabalhando com aquele aluno não tem esse conhecimento, né? Porque aquele gosto por malhar não é algo tão positivo assim. Né? Pode ter alguma coisa aí, porque é aquela pessoa que não sai da academia, né, que deixa de trabalhar, deixa de estudar para estar na academia. Então, alguma coisa aí está desregulada. A mesma coisa no ambiente esportivo. Eu sempre digo assim, a gente sempre vai ter atleta que vai dizer, vai passar por um campeonato que não vai ter um bom resultado e vai dizer, eu quero, olha, não vou mais competir, não vou mais treinar. Segunda-feira eu não vou para o treino.
mas quando chega a segunda é a primeira pessoa que está lá. Né? Então, esse a gente fica tranquilo. Mas a gente vai ter aquele que vai trazer essa fala e não vai voltar. Vai levar uma semana, vai levar duas. E aí, se aquela equipe técnica que trabalha com ele não tem conhecimento, vai ficar achando que é besteira. Né? Ah, deixa que ele está com manha, ele vai voltar. E aí já pode ser o princípio de algum desequilíbrio. Né? Pode ser o princípio de alguma coisa. E no ambiente esportivo tem algo que é interessante, que, por exemplo, alguns atletas que dizem que vêm com sintoma de depressão, eles tentam esconder. E aí, como é que eles estão vivendo nas festas? Né? Vai para a festa, e bebe, é a pessoa mais animada do grupo. E aí, na verdade, ele está fazendo um esforço muito grande para esconder essa depressão. E aí é um perigo, porque ele pode desenvolver a dependência pelo álcool ou por uma outra droga. Realmente é isso que acontece mesmo, nós vemos aí. Ô Carla, esse Oi. curso que vocês vão fazer, né? Você pode falar um pouco sobre ele? Sim. A gente ele vai estar começando em agosto, né? A nossa ideia foi expandir esse conhecimento, não deixar só entre os psicólogos, mas a proposta é que a gente tenha profissionais de várias áreas, né? Do ambiente esportivo, do exercício físico, estudantes também, né? E aí a gente nem selecionou o período, porque a ideia é que a gente quer apresentar, né, essa área, a psicologia esportiva. A gente quer que as pessoas conheçam, saibam o que é e não nos veja com preconceito. De que, o que é que o psicólogo vai fazer aqui? Né? Eu já fui em equipe que a primeira coisa que levantavam era: ô doutor, eu tô doido, essa equipe tá doida, né? Então, a nossa proposta e o nosso objetivo é que seja um grupo mesmo diversificado, onde a gente vai ter nutricionista, vai ter psicólogo, vai ter estudante de fisioterapia, estudante de educação física, profissionais, personagens também. Então, a ideia é que abranja a todos para que a gente comece a disseminar esse conhecimento, né? E que aí as pessoas consigam ter a percepção de quando eu posso ajudar o meu atleta, né? Chega uma hora que eu não tenho mais como, então eu posso sensibilizar para que ele vá para um acompanhamento, para que ele busque um profissional especializado. Né? E aí esse curso ele vai ter 100 horas, né? São 50 horas de teoria e 50 horas de atividades que a gente vai estar fazendo. Né? Caso o isolamento social já tenha encerrado, que as coisas estejam tudo bem, lá pela metade do curso, a gente também pensa em estar dividindo esses grupos para a gente ver como é o ambiente, como é um jogo de futebol, o que passa, quais as emoções que traz tudo isso, esse ambiente. Como é um jogo de basquete, como é um jogo de vôlei, né? A gente vai ter alunos de fisioterapia, alunos de psicologia que não conhecem as modalidades esportivas, né? Não tem nem ideia do que se passa. Então, sempre tem a ideia de que é tudo muito... todo mundo é muito feliz ali. Né? E não é real essa ideia. E essa é a nossa proposta. Os cursos, a gente dividiu em módulos para conseguiu fazer em 5 meses. Então, vão ser 10 módulos, 2 módulos por mês. Então, a cada 15 dias, a gente vai ter um módulo. Nesse momento, vai intercalar eu e Rosana. Então, num mês eu dou um módulo, e aí, 15 dias depois, ela dá outro. Tentamos elencar conteúdos que são atuais, e aí, entre eles, os transtornos, sobre depressão, sobre bipolaridade, então tudo que os transtornos de ansiedade também. Então essa é a nossa proposta. É isso aí, muito bom, muito prazer. Hoje ou mais tarde vou ter uma live aí falando de uma nova modalidade esportiva que está chegando no Brasil, é badminton.
Eu quero agradecer, Carla, pela participação. O programa Adrenalina Esportiva, como eu já tinha dito a Rosana, diga a você também, está de portas abertas, né? Então vamos estar juntos ajudando a divulgar e passar às pessoas a importância, né, da psicologia esportiva. E agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado aí, o Murilo Calafães, né, parceiro do programa, onde nós fizemos o primeiro simpósio, e estamos aí juntos. Pode contar sempre comigo, vou estar sempre à disposição. Então, pedir para você fazer suas considerações finais, né, seus agradecimentos, e precisando, é só falar. Eu quero agradecer, né, tanto no meu nome como no de Rosângela. Eu não era nem para estar aqui, mas aí eu vi o problema, digo, então vamos lá. Sou a dupla, né, somos uma equipe. E aí estou aqui terminando a live. Né, agradecer, né, esse espaço, é um espaço muito importante para a gente, para quem já vem lutando aí por tanto tempo nesse ambiente, né, que é o ambiente esportivo. Se eu não fosse psicóloga do esporte, eu seria psicóloga do esporte, né? Esse ambiente me encanta muito nas perspectivas psicológicas. Então, agradecer, convidar, né, a todos os interessados nesse ambiente, a todos os interessados que vai ser a participar do curso, porque as pessoas que vão participar do curso vão ser moderadoras, elas vão ser a nossa voz após o curso. Então, o desejo nosso é que essas pessoas também se tornem vozes da psicologia do esporte, com conhecimento, com entendimento, certo? E aí, mais uma vez, agradecer a você pelo espaço, adorei a sua ideia, né? E aí, depois a gente conversa, Rosângela ou eu mesmo, para a gente ver aí um cantinho da psicologia do esporte, né, com dicas, e aí também levando conhecimento às pessoas. É muito importante essa adrenalina esportiva, porque ela leva conhecimento e ela divide conhecimento também com os outros. Parabéns pela iniciativa. Mais uma vez. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado. Convido a vocês que não estão seguindo aí o Adrenalina Esportiva, comece a seguir, porque juntos, com certeza, podemos fazer muito mais, né? Pelos nossos esportes, pelos nossos atletas, pelas todas as modalidades esportivas, pelos nossos psicólogos, nutricionistas, nossos fisioterapeutas, né, ligados ao esporte. Então, isso é muito bacana, e conto com o apoio de vocês. Nós temos nosso canal no YouTube, Adrenalina Esportiva, também a nossa fanpage no nosso Facebook, e estamos juntos. Conto com vocês, logo mais às 20 horas, vamos estar aí de volta aí no bate-papo, você vai conhecer, falar sobre o Air Badminton, né, uma modalidade nova que está chegando no Brasil. Então, fique ligado no programa Adrenalina Esportiva. Um forte abraço, Carla, Rosângela, né, obrigado aí pela participação, e mais tarde você vai estar também acompanhando esse bate-papo no nosso canal no YouTube e também vai estar lá no nosso Facebook, ok? Mônica Souza, um grande abraço, amiga, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se assim Deus permitir. Um forte abraço.